Bom dia, nossos amigos, companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. E gostaríamos de acrescentar que o nosso programa Encontro com o Espiritismo, ele é filiado à Rádio Mundial de Divulgação da Doutrina Espírita, para aqueles que não sabem. E gostaríamos também de anunciar que nós estamos fazendo um programa espírita na rádio 98.5. É uma rádio comunitária da nossa vizinha cidade de Passira, para tirar também, que é o mesmo objetivo do nosso programa aqui no Rádio Jornal, é o mesmo objetivo, tirar as dúvidas das criaturas acerca do Espiritismo, que confundem o Espiritismo com outras práticas espiritualistas, com as quais o Espiritismo não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma, eu diria, relação, mas respeita todas as crenças religiosas. Lá em Passira, o programa vai ao ar, a voz do Espiritismo. Vai ao ar começou a partir do dia 7, aliás, do dia 9, vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 3 às 3h30 da tarde, na cidade de Passira. Apresentado pela mesma pessoa que apresenta o programa aqui em Limoeiro, Encontro com o Espiritismo. E hoje nós anunciamos que o tema do programa de hoje é a missão dos espíritos. E os espíritos têm missão? Tem sim. Isto para tirar a dúvida das pessoas que pensam que os espíritos não são gente, não são pessoas. E os espíritos, eles são pessoas, são criaturas humanas, porque são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Eles, depois da morte, passam a habitar o mundo de origem, de onde nós viemos, retornaremos pelo fenômeno natural da morte e seremos espíritos. Quando estamos reencarnados, somos espíritos na carne, no corpo, na prisão da matéria, limitado. Mas pelo fenômeno natural, é fenômeno da natureza, pelo fenômeno natural da morte, nos transferimos para o mundo espiritual e seremos espíritos. Logo, os espíritos não são seres à parte da criação de Deus. Os espíritos somos nós e somos seres, criaturas criadas por Deus. Logo, quem está do outro lado compõe a humanidade desencarnada. E quem está do lado de cá, que reencarnou, que somos nós, tomou o corpo, está vivendo na matéria, forma a humanidade reencarnada. As duas humanidades têm ligação uma com a outra. Uma exerce, dentro da reciprocidade, uma exerce influência sobre a outra. Os espíritos desencarnados, que seremos nós mesmos e são agora nossos parentes, amigos, conhecidos,
inimigos estão habitando neste outro mundo que é invisível. Então, de lá para cá e daqui para lá, existe uma ligação muito forte. As duas, uma é invisível, a dos espíritos, e a outra é visível, que somos nós. Mas existe essa ligação e uma influência recíproca entre os dois mundos. Isso apenas para o conhecimento de quem não conhece o Espiritismo. E de modo que o tema de hoje é missão dos espíritos, porque os espíritos têm missão, ocupações, trabalho, como nós temos aqui na Terra. Não é diferente. E as missões que os espíritos assumem vai desde assistir uma criatura, um grupo, uma família, uma comunidade, uma nação e até a missão, como é a do Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, tem até a missão de governar mundos e serem protetores, guias espirituais de mundos. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E o tema está no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudos do programa Encontro com o Espiritismo. Esse tema está na pergunta 5, 6, 7. Mas antes, pediríamos à técnica o nosso intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, hoje, nós vamos, como dissemos, consultar aqui o Livro dos Espíritos, nessa questão, e que Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, no Livro dos Espíritos. E para aqueles que não sabem, e nós convidamos, é apenas um convite para conhecer o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Ele se constitui de 1019 perguntas do codificador Allan Kardec a um grupo ou a um conselho de espíritos superiores, em longas e diversas entrevistas, diálogo de Allan Kardec com esses espíritos superiores. Claro, evidentemente, que esse diálogo de Allan Kardec com os espíritos é dos espíritos para Kardec através de médiuns psicógrafos que escrevem e médiuns que falam, que é a psicofonia na visão da ciência espírita. E Allan Kardec pergunta ao espírito superior: os espíritos que têm missões a cumprir, e todos têm, não é? Eles as cumprem na erraticidade, quer dizer, no depois da morte, ou quando estão encarnados? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: podem tê-las num e noutro estado. Quer dizer, os espíritos assumem missões, têm suas ocupações e as cumprem, tanto no mundo espiritual como aqui na Terra. É a mesma coisa quando estão reencarnados. E Kardec volta a perguntar na pergunta 5, 6, 9. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes, os que estão do outro lado? Em que consistem essas missões? Em que eles são ocupados? Em que eles trabalham, os espíritos desencarnados? Isto para mostrar a muita gente que não conhece o Espiritismo e que até acham que depois da morte os espíritos ficam voando sem rumo, flutuando no espaço, no mundo espiritual, sem atividade, sem ocupações, sem nada. E às vezes até acham que os espíritos, depois da morte, eles se esquecem de tudo.
e ficam aguardando o dia de juízo para o julgamento final. Mas isso são dogmas das crenças religiosas. Mas o Espiritismo apresenta essa visão que através de fatos e não através apenas de teoria. Então Kardec pergunta em que consistem as missões, já que os espíritos têm missão, têm ocupação no mundo espiritual e aqui quando estão reencarnados. Em que consistem elas? Aí os espíritos respondem: as missões dos espíritos, Kardec, são tão diversificadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. E Allan Kardec, no comentário de rodapé, ele nos diz: as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, a prática da caridade em favor de uma criatura, quando esse espírito é anjo da guarda dessa criatura, mas também esse espírito pode, sempre na prática do bem, assistir, proteger um grupo, uma família, uma comunidade, uma nação e até mundos, como nós iniciamos o nosso programa dizendo. Aí diz Kardec: quer como espírito, quer como homens, são incumbidos eles de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos. Olha a missão dos espíritos, dos povos, dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas. Eles fazem, mais ou menos especiais, e eles também têm a missão de velar pela execução de determinadas coisas determinadas por Deus. Ora, alguns espíritos benfeitores desempenham missões mais restritas, mais limitadas e, de certo modo, pessoais e inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos nos hospitais ou fora dos hospitais, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram protetores e guias e protetores espirituais, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Se trata dos espíritos bons, que são os nossos guias espirituais. Eles estão em missão, e uma missão mais elevada do que a dos pais assistindo seus filhos aqui na Terra, que também é uma missão, só que eles são reencarnados e estão na missão de proteger os encarnados também, que são nossos filhos. E diz mais Allan Kardec: pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto às espécies de interesses a resguardar, assim no mundo material, no nosso, como no mundo moral. Ora, o espírito se adianta conforme a maneira por que desempenham as suas missões e as suas tarefas. E então pediríamos à técnica o nosso intervalo musical. Dando continuidade mais uma vez ao nosso encontro com o Espiritismo, Allan Kardec, na questão 570, ele faz outra pergunta. Em cima do tema: os espíritos têm ocupações, têm missões no depois da morte?
ou nada fazem no mundo espiritual. Ficam aguardando o dia de juízo, como ensina o dogma das religiões. Essa é a pergunta de Kardec. Ora, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar, as suas missões, eles sabem, eles têm consciência, eles percebem. Esta é a pergunta de Kardec. E o conselho de espíritos superiores respondem: não. Muitos espíritos há que são instrumentos cegos da lei de Deus. Fazem naturalmente aquilo, sem perceber que estão numa missão, numa tarefa. Aí diz mais: outros espíritos, porém, sabem muito bem com que objetivo têm a sua missão e atuam em sua missão, que são os espíritos mais esclarecidos e mais elevados. E Kardec volta a perguntar: só os espíritos elevados desempenham missões, só eles? Os menos elevados, os inferiores, eles também não têm suas ocupações, suas missões? Essa é a pergunta de Kardec. E o Conselho de Espírito responde: a importância das missões, o valor delas, mais elevados, menos elevados, corresponde à capacidade e à elevação dos espíritos. Cada um recebe uma missão segundo a sua capacidade, a sua competência. Diz mais: o estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário aí na Terra também desempenha uma missão, Kardec, se bem que diferente da de um general do Exército, mostrando que o general do Exército está mais preparado, está mais elevado e recebe uma missão segundo o seu preparo militar, a sua inteligência. E o estafeta, ele recebe a sua tarefa correspondente à sua inferioridade no cargo. E então nós vamos encerrando aqui esta parte do livro dos Espíritos e pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa. Voltando a dar continuidade ao nosso programa Encontro do Espiritismo, convidamos os nossos ouvintes para uma mensagem breve, uma breve mensagem do Espírito Emmanuel. Então vamos ter minutos ou momentos com Emmanuel e Chico Xavier. Chico Xavier era o médium e Emmanuel o seu guia espiritual. E então o título da pequena mensagem é: brilhe a vossa luz, nos induzindo a brilhar por fora a nossa luz interior, que é a luz do conhecimento do cristianismo, do Cristo e dos seus apóstolos. Aí diz o Espírito aqui na sua breve mensagem: ora, nos variados climas do mundo há quem se nutra, quem se alimente de tristeza, de isolamento, de prazeres vulgares e baratos. Há quem se alimente de revolta, de ódio, de animosidade, de vingança. Há também quem se alimente de conflitos, de cálculos, de aflições, de desonestidade e também de mentiras. Há todo tipo aqui na Terra. Aí diz mais: o discípulo do Cristo, aquele que se converteu a ser discípulo de Jesus de Nazaré, porém, que é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas desta experiência transitória de hoje, pede a luz da sabedoria,
a fim de aprender a semear o bem, a semear o amor em companhia do Cristo. Para os companheiros que esperam a vida renovada no Cristo, famintos de caridade eterna, foram escritas as páginas deste livro pretensioso e esta mensagem. Ora, dentro deste livro, desta pequena mensagem, não há palavra de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos nos evangelhos divinos do nosso pão de imortalidade. É o evangelho, não é exortação nem profecia. Este livro nosso é apenas um convite para fortalecer a fé das criaturas humanas. Demais Emmanuel em sua mensagem. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, assumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade dessa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor, nele, por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo material. E encerra o Espírito Emmanuel sua pequena mensagem: brilhe a vossa luz, proclamou Jesus de Nazaré. Procuremos então, meus companheiros, diz Emmanuel pela mediunidade de Chico, procuremos brilhar, repetimos nós. E então o Espírito assina Emmanuel uma pequena mensagem que foi extraída para o conhecimento e reflexão de todos desse pequeno livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel. E então voltamos a pedir a técnica mais um intervalo musical para o nosso programa. Voltamos com mais uma nova edição deste programa Encontro com o Espiritismo, e nós encontramos aqui, vamos ter um pequeno momento com perguntas e respostas. Encontramos em nosso e-mail duas perguntinhas de uma jovem que assiste reunião em nossa instituição, Adolfo Bezerra de Menezes, e ela nos pergunta: como posso cuidar da minha saúde mental? Essa é a pergunta. Ora, todos nós podemos cuidar da nossa saúde mental, a saúde da nossa alma, alimentando a nossa alma com o Evangelho. O Evangelho é o alimento da alma. Além do alimento da alma, fortalece a nossa fé e retira de nós as barreiras das tentações, porque há tentação para tudo, que nós damos afinidade às tentações. Mas a leitura, a reflexão de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Livro dos Espíritos, uma mensagem de um pequeno livro espírita, a prece, a oração, fortalece a nossa alma para enfrentar as influências maléficas que vêm também dos invasores da nossa mente. Espíritos maus, espíritos que não são espíritos de Satanás nem de diabo,
que pregam as religiões, mas espíritos sofredores, espíritos do outro lado, de pessoas que viveram aqui na Terra e muitas vezes nos vícios ainda no mundo espiritual e que se aproximam de nós pela afinidade, porque nós estamos dando afinidade pelo pensamento igual ao dele. Então, o que podemos, como posso cuidar da minha saúde mental? Através da oração, da prece e de uma boa leitura do Evangelho. E a outra pergunta, como me livrar dos pensamentos suicidas? É a mesma receita. Se pode usar a mesma receita. E nós indicamos que nós temos forças espirituais. E devemos essas forças, principalmente a da oração e da fé, para pedir a Deus, quando estivermos com a vontade frágil, não é? Sendo tentado para o suicídio ou para qualquer prática do mal que desvie os nossos pensamentos das coisas boas, aí podemos usar a oração, a prece para fortalecer a nossa vontade. Quem assim faz atrai para si a proteção dos bons espíritos para nos proteger. Essa é uma forma de nos proteger, porque temos que Deus nos deu. Temos a fé, a prece, a vontade para fortalecer, a paciência e a perseverança para perseverarmos nos pensamentos bons. É uma espécie de escudo de proteção contra as influências do mal e as tentações. Essa é a resposta à luz do Espiritismo. E pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa. Voltando a dar continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, pediríamos a colaboração do nosso amigo e colaborador do nosso programa, que sempre faz o encerramento do nosso programa com a sua breve mensagem, Divaldo Pereira Franco. Com a palavra, o nosso companheiro e colaborador, Divaldo Pereira Franco. E depois desta pequena, breve mensagem do nosso amigo, o médium, Divaldo Pereira Franco, que é igual ao Chico Xavier no seu trabalho de mediunidade, depois dessa colaboração de Divaldo, convidaríamos os ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo para mais um encontro no próximo sábado através do Rádio Jornal do Comércio 99,5 aqui da cidade de Limoeiro. E desejamos a todos os ouvintes um bom final de semana e uma excelente reflexão sobre o conteúdo do programa de hoje, cujo tema foi: os espíritos têm missões, como tem os homens aqui na Terra, a missão dos espíritos. E para a semana traremos um novo tema para o conhecimento de todos. Muita paz para todos e um excelente final de semana.